Tendo criado nosso personagem com a câmera, movimentação e tudo mais, agora a gente vai adicionar mais câmeras para o nosso personagem. A gente vai adicionar câmeras de segunda e terceira pessoa para melhorar a experiência e adicionar mais alguns recursos. Para isso, a gente vai na nossa cena do nosso player, a cena player, e a gente vai adicionar mais dois nós aqui como filhos de câmera pivô. Já adicionar um nó do tipo câmera 3D. E a gente vai adicionar mais um nó do tipo câmera 3D. Então eu só vou dar Ctrl C, Ctrl V. O primeiro nó a gente vai dar o nome de Second Person. E o terceiro nó a gente vai dar como nome Third Person, que seria segunda e terceira pessoa respectivamente. Daí agora a gente vai posicionar as nossas câmeras, né? No caso, a câmera de segunda pessoa ela tem que ter uma visão de frente do jogador. Então a gente vai colocar ela aqui numa visão frontal. Eu vou virar ela aqui usando o Y aqui, ó, 180 graus para ficar exato. E a gente vai colocar numa posição. Tipo, acho que -3. Vamos visualizar aqui. Ó, acho que um pouquinho mais para trás. Acho que aqui, ó, -4 e 1. Vamos ver se isso aqui fica bom. Acho que aqui deve estar bom. Ou -5. Aqui tá bom. Então aqui eu vou fazer, como eu vou fazer simétrico, então eu vou pegar a câmera de terceira pessoa, colocar aqui, ó, 5 e 1. E agora a gente vai visualizar ela vai ter a visão das costas aqui. No caso, percebe que ela não está tão distante da outra câmera quanto a outra câmera está do jogador. Então a gente vai adicionar um pouquinho mais de distância para ela. Vamos adicionar mais 2 metros aqui. E vamos visualizar. Aí. Agora parece que está equivalente aqui. Isso aqui acontece porque nosso modelo aqui ele ocupa uma determinada dimensão aqui também. Vamos resetar aqui a posição aqui. Nosso collision shape também estava resetada. Agora vamos visualizar. Ok. Tendo posicionado as câmeras, agora a gente vai voltar para o nosso script clicando aqui. Aqui no nosso script nós vamos criar estados para nossas câmeras. A gente vai criar um estado para cada câmera para a gente saber qual câmera a gente está. A gente vai utilizar de um enum para fazer isso. Então a gente vai vir aqui, vai adicionar um enum aqui. Enum chamado Camera Modes. Dentro dele a gente vai adicionar um First Person, uma constante First Person, uma Second Person e uma Third Person. Tem que ser sempre separado por vírgula aqui, tá? Daí aqui, ó, se você vai ver, ó, se eu colocar o mouse, tem lá, é 0, 1, 2. Porque o enum ele serve para você criar valores constantes em uma sequência. Né? No caso, First Person é 0, Second Person é 1 e Third Person é 2. E eu também vou criar uma variável que vai ser chamada Current Camera Mode. E ela vai ser do tipo Camera Modes. E ela vai, por padrão, a nossa câmera inicial, ela vai conter tipo a câmera que a gente está. E por padrão vai ser a câmera em primeira pessoa. Então a gente vai colocar aqui, ó, camera modes.firstperson, que ele vai atribuir o valor 0, né? Essa variável vai ter o valor 0, porém não é 0. Se a gente tentar ler ela como um inteiro, vai dar erro. A gente teria que fazer uma conversão dela para inteiro, para aí sim conseguir. No caso, ela é o tipo camera modes mesmo. Então você não consegue obter 0 diretamente aqui. Que nem em outras linguagens, um enum ele tipo, já é meio que quase que igual a um inteiro. Então, a gente vai vir aqui e também a gente vai adicionar as nossas câmeras aqui no caso, né? A gente vai adicionar a câmera em primeira pessoa. Ela é do tipo câmera 3D. É o câmera pivô First Person. A gente vai adicionar as outras também. Daqui é Second
person e third person. No caso aqui eu vou mudar aqui para second person, vou apagar aqui, e third person. Daí aqui agora a gente vai criar uma nova função chamada Cycle Camera Mode, que ela vai fazer a circulação entre as câmeras. Que no caso, tipo, por exemplo, eu estou na câmera de primeira pessoa, ele vai ir para a segunda, depois vai ir para a terceira e depois vai voltar para a primeira. Então, isso é o que essa função vai fazer. Ela vai atualizar o valor da nossa variável Current Camera Mode circulando entre First Person, Second Person e Third Person. E quando chegar na Third Person é para voltar para First Person. A gente quer que faça isso. Então vamos criar aqui uma função chamada Cycle Camera Mode. E aqui a gente vai criar uma variável chamada Camera Modes. Ela vai conter a gente quer que ela contenha um array de camera modes. Para fazer isso, né, que ela vai ter um array, no caso que vai ter 0, 1, 2, 1 e 2. E para fazer isso a gente escreve aqui, ó, camera modes.values. E dessa forma, esse values aqui ele retorna um array. Ele vai ser essa variável vai ser um array que vai ter os valores 0, 1, 2. No caso aqui a gente vai atualizar o current camera mode. E como é que a gente pode fazer isso? No caso, se a gente fizer um current camera mode mais igual a 1, qual que é o problema dessa implementação? A hora que chegar por exemplo, a gente vai estar na primeira, então vai ser 0. Mais igual a 1 vai para a segunda e depois vai para a terceira. Beleza, certo. Porém, aqui é o problema. Porque a hora que a gente querer trocar de novo de câmera, ele vai adicionar mais um e vai ir pro 4, pro 3, né, no caso. Daí não tem tipo uma quarta câmera. Então, daí ele vai dar um bug aqui. Então aqui isso aqui vai ter um problema aqui, se a gente usar essa forma aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o nosso camera modes para isso, né? Então a gente vai usar e vai acessar o índice dele. Como é que a gente vai fazer isso? Toda vez que a gente vai pegar o valor antigo de... Não, a gente não vai usar o mais igual, a gente vai só usar o igual. A gente vai pegar o valor antigo aqui no meio, no caso, né? O current camera mode a gente vai colocar aqui. Current camera mode. A gente vai transformar ele para inteiro. Lembra que eu falei que o enum você tem que fazer uma transformação aqui para pegar o valor, tipo, o valor numérico dele, né? Que no caso é esse 0, 1 e 2 aqui. Você tem que fazer uma transformação, é desse jeito que você faz. Você transforma ele para int. Daí vamos somar mais um. Assim a gente sempre vai pegar o próximo. Isso aqui é equivalente a fazer o mais aqui, né? Mais igual a 1. Seria tipo equivalente a fazer isso. Só que aqui a gente está usando o camera modes. De agora, como é que a gente vai fazer para quando chegar no último voltar? A gente vai fazer uma divisão inteira. A gente vai pegar isso aqui, colocar entre parênteses. A gente vai fazer uma divisão inteira por camera modes.size. O size ele vai retornar o tamanho desse vetor. O tamanho do vetor vai ser 3. Porque aqui no caso a gente só tem 3 elementos no enum. Como a gente vai fazer uma divisão inteira por 3, o que vai acontecer? Vou explicar aqui, ó. Por exemplo, a gente vai começar com 0. 0, daí dividido por 3 é 0. Resto da divisão por 3. 1, resto da divisão por 3 é 1. 2, resto da divisão por 3 é 2. 3, resto da divisão por 3 é 0, né? Porque 3 é divisível por 3. Então, e aqui sucessivamente, aqui assim, né? Então, aqui, ó, ele vai entrar num loop aqui, ó. Você percebe que ele vai criando um ciclo. E quando voltar em 6, né? Em 6 aqui, ó. Voltar para 0. Porque 6 é divisível por 3. Então, a gente criou meio como uma corrente aqui de cima, um circuito aqui que ele vai ficar circulando aqui, sim, entre os enuns ali. No caso, como é que isso está funcionando? A gente vai pegar o valor atual, por exemplo, vai ser o 0. A gente vai somar mais 1, ou seja, ele vai ser essa linha aqui. Vai dividir por 3, vai dar 1. Beleza. Depois ele vai ser, o próximo valor vai ser 1, né? Que a gente vai somar mais 1. Né? Ele vai estar o current camera mode vai estar com 1, porque ele veio do passado. Vai estar com 2. Daí agora aqui vai ser 2 mais 1, dá 3.
Daí agora vai ser aqui, ó, essa linha aqui, ó, 3. Daí ele vai dividir por, fazer a divisão inteira aqui e vai dar 0. Daí ele vai voltar para 0. Então ele vai fazer essa circulação aqui, incrementando de 1 em 1. E quando bater o 3, ou no caso o número divisível por 3, ele vai voltar para 0, né? No caso ele vai no máximo até 3, né? Porque quando der 3 ele vai dar a divisão inteira. Aqui vai dar 0 e ele vai voltar para o valor 0. Então aqui, na próxima vez que você chamar essa função aqui, ele vai passar 0 aqui. Então vai ser 0 mais 1. E não tipo 3 mais 1 e vai dar 4 e vai acontecer isso aqui. Mas mesmo que fosse só incrementando tipo de 1 em 1, ele funcionaria. Então a gente vai usar essa lógica aqui. E no caso aqui a gente vai chamar o update camera mode para atualizar a nossa câmera, né, esse método aqui. Só que aqui a gente vai ter que atualizar esse método. Como é que a gente vai fazer? Né? Porque agora esse toggle visibility aqui, ele precisa receber se está em primeira pessoa. Como é que a gente verifica se está em primeira pessoa? A gente vai verificar se o current camera mode é o camera modes.first person, se ele está guardando o valor do primeira pessoa. Se isso aqui for verdade, então quer dizer que ele está em primeira pessoa. Se não, não. Então, e agora a gente precisa tipo, trocar a câmera. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, como a gente já pegou aqui o onReady_var de todas as nossas câmeras, a gente vai usar aquela propriedade current. Lembra que eu falei que a current ela troca, faz o Godot trocar a câmera para mostrar a visão dela? Então a gente vai usar ela. Então a gente vai colocar aqui, ó, firstperson.current, ele vai receber true. Se ele receber true, quer dizer que ele ativa aquela câmera. Então, se ele receber falso, ele desativa aquela opção. Então a gente vai colocar aqui, ó, uma expressão booleana, né? A gente vai verificar se o current camera mode é o first person. Se ele for, ele retorna true. Esse valor aqui ele vai retornar um booleano. Então, todo esse grupo aqui retorna um booleano. Então aqui ele vai receber true se for verdade. Então, e se for mentira, ele vai receber false. Então, ele vai desativar a câmera em primeira pessoa e vai ativar outra, né? Porque só existe uma possibilidade, né? Que esse current camera mode vai ser ou first, ou second, ou third person. Então, uma das câmeras vai ser verdade, garantidamente. Então, e a gente vai fazer o mesmo processo para as outras câmeras aqui, né? Vou pegar third person, current, igual a current camera mode, se for igual a third person. Feito isso, agora a gente tem que atualizar a nossa função do input aqui para rastrear o botão que a gente vai apertar para trocar a câmera. Então a gente vai criar um evento aqui, né? Uma tecla, a gente vai criar uma ação de tecla chamada câmera switch. A gente vai verificar se essa câmera switch foi pressionada. Daqui a gente está verificando se essa câmera switch foi pressionada. Se ela for pressionada, nós vamos ciclar as câmeras aqui. E agora a gente vai lá no nosso projeto, Project Settings, mapa de entrada. Vamos adicionar a câmera switch. A gente clica aqui, ó, escreve câmera switch, adicionar. Eu vou pesquisar aqui, ó, câmera switch. Agora a gente pode desativar aqui, porque daí vai aparecer só as ações que a gente criou, só os binds que a gente criou. No caso aqui eu crio câmera switch só. Eu vou clicar aqui e adicionar uma tecla. No caso eu vou escolher o F5. Pronto. Criei aqui, quando eu apertar F5 ele vai emitir um sinal câmera switch. E ele vai ser aceito aqui e vai chamar a função cycle camera mode que vai circular nas suas câmeras. Então voltando aqui à cena principal, a gente pode testar nosso código. Aqui, ó, percebe que eu estou com a câmera de primeira pessoa. Agora eu vou apertar F5. Ó, estou com a câmera de segunda pessoa. Ó. E se eu apertar F5 de novo, eu vou para de terceira. E agora se eu apertar F5 de novo, eu tenho que ir para de primeira. Então, ó, voltou para de primeira. Então o nosso código está funcionando perfeitamente. Porém, você percebe que, ó, ele está flutuando. Que nem eu tinha comentado, né, nas aulas passadas lá, ele, pela sombra já dava para perceber que ele estava flutuando. Porque a perninha dele ali não faz nenhuma animação nem nada. E até na sombra aparece isso. E também nota que
Só em primeira pessoa ele para de renderizar, ó. Em segunda e terceira pessoa ele renderiza, porque a gente já tinha programado isso lá na aula que a gente adicionou a câmera de primeira pessoa.